Meu nome é Luana, eu sou professora de língua francesa na Unidade de Campina Grande. E hoje eu vim trazer para vocês várias noções, na verdade, né? Noções básicas de língua francesa, revisão para quem é aluno, né, de língua francesa, para quem já tem o conhecimento também. É sempre bom estar lembrando, é sempre bom estar treinando. De início, quando a gente vai saudar as pessoas em língua francesa, a gente pode chegar e falar bonjour, certo? Bonjour. Se vocês de casa quiserem repetir, podem falar bonjour, bonjour. O pessoal tá falando que a imagem tá bonjour, bonjour. O pessoal tá sentado desfocada. Voilà, bonjour. Exatamente, alguém falou bonjour, é isso mesmo, é isso aí, bonjour. Para isso, pode ser ou bom dia, pode ser considerado o olá também, tá certo? O olá, que seria o nosso oi, ou olá, é o salut. Salut, salut, a gente diz desta forma, certo? E quando a gente, vamos supor, se eu não me engano, é um pouco parecido com a língua inglesa, porque quando dá mais ou menos depois das 18 horas e quando a gente está chegando para poder cumprimentar ou desejar boa noite para alguém, é o bonsoir. Bonsoir. Eu vou tentar estar um pouquinho longe. Bonsoir. Dá para vocês verem? Meu contra-regra vai me ajudar aqui um pouquinho. Tá desfocado, super desfocado. É porque não dá pra ver, não dá pra ver muito. É porque tá ao contrário, porque como é dessa câmera... Tá, ele vai ficar um pouquinho ao contrário, porque como eu tô gravando por essa câmera da frente, vai ficar um pouquinho. Mas qualquer coisa eu falo pra vocês, certo? Bonsoir. E também, pra quando a gente vai, de certa forma, se despedir, quando a gente não vai mais ver a pessoa. Então a gente fala bonne nuit, certo? É porque tá mesmo. Bonne. É porque era pra ter gravado no café, não vou ficar falando não. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, bonjour, bonsoir, salut e bonne nuit. E pra gente falar tchau? Eu vou deixar para ensinar você. Eu tava pensando se eu deixava para ensinar agora ou depois. Quando eu for embora, eu vou escrever aqui como é que a gente fala o tchau. Tá certo? Existem muitos verbos em língua francesa. E são vários verbos que terminam com os verbos do primeiro grupo, que são os verbos terminados com ER. Certo? Eu vou ficar só dando uma olhadinha porque fica mais fácil, certo? Para poder dar uma olhadinha. Ok. Certo, porque a imagem está um pouquinho... Os verbos terminados em ER é um grupo muito grande de língua francesa. É um grupo enorme. Eu vou escrever aqui, certo? Um dos verbos tem vários importantes, né? Mas um dos verbos mais importantes em língua francesa é o parler. Vai ficar virado. Parler. Porque tá ao contrário. Parler. Parler, que seria o verbo falar da gente em língua portuguesa. Também tem o voyager. O voyager seria o verbo viajar da gente em língua portuguesa, certo? O verbo aimer. O que vocês acham que seria esse verbo aimer? Aimer seria o quê? Me respondam. O que vocês acham que seria? É um tanto quanto parecido com a língua portuguesa, não é? O verbo aimer é o verbo amar, certo? Tem outros verbos também que eu acho que seriam super interessantes de trazer para vocês. Além desses terminados com ER, que são os verbos
do primeiro grupo, tem outro também, manger. Eu vou apagar aqui porque fica melhor. Isso, seria isso, tá vendo? Virar. Manger. Manger. Como eu estava falando, o verbo parler, aí tem a terminação ER, porque são os verbos do primeiro grupo, que é o grande verbo, os grandes verbos, o grande grupo que tem os verbos em língua francesa. Voyager, que seria viajar. Manger, que seria comer, tá certo? Eita, manger. Minha mãe aqui. Manger. Manger, que seria comer, certo? Deu para vocês verem? Parler, voyager e manger. Essa pronúncia é manger. Manger. D'accord? D'accord? Qualquer coisa vocês podem ir falando que a gente vai ajustando aqui durante a live, certo? Eu vou apagar para poder colocar aqui outros exemplos. Existem outras terminações em língua francesa também. Além de ser os verbos terminados com ER, como eu falei para vocês, que é um dos grandes grupos, como eu acabei de falar, tem outros também. Deles são os verbos terminados em RE, depois se conjugados. Tenho esse, o ER, eu vou apagar só para não confundir. Aí você pode perguntar, mas professora Luana, qual seria o verbo que dava para a gente poder colocar aqui com essa terminação? É o verbo attendre. Attendre. Sabe o que seria o verbo attendre? É o verbo esperar em língua portuguesa, certo? Todos esses verbos que eu estou colocando aqui são os verbos que estão no infinitivo, certo? Attendre é o verbo esperar. Se eu conjugo eu espero, que eu estou falando aqui todos os verbos no presente no indicativo, certo? Le présent de l'indicatif. Então seria eu espero, je, porque é conjugado na primeira pessoa, né? J'attends. J'attends. Aí você pode me perguntar assim, mas Luana, a gente pronuncia e a gente conhece o eu como G. E seria assim, que depois eu vou passar aqui a conjugação para vocês aprenderem. Je. Je é eu em língua francesa. Aí você pode perguntar, mas cadê esse E daqui? Em língua francesa, quando tem duas vogais juntas, uma é suprimida, no caso, uma ela é apagada, né, é retirada, e fica só o j'attends. A pronúncia, aí não fica j'attends, não. J'attends. No caso, eu espero, que é eu espero, no caso, o presente no indicativo, certo? Voilà. E a terminação, ela fica com S, ok? Tudo certo? Agora a gente vai passar para uma outra terminação também em língua francesa. Os meus alunos que estiverem assistindo a live vão ganhar o Wismani. Aqueles que interagirem também, viu? Os meus alunos e as minhas alunas queridas do francês, se interagir, ganham o Wismani. E se estiver assistindo também. Voilà. Tem uma outra terminação também em língua francesa que é o IR. IR. Tá dando para vocês verem? Vocês dão um joinha, tá? Pode reagir que aí qualquer coisa a gente ajusta. IR. Aí você pode me perguntar, mas Luana, qual seria o verbo que é terminado com IR em francês? O verbo finir. O que vocês acham que seria esse verbo finir? Comenta aí. O que vocês acham que seria esse verbo? Finir. É um tanto quanto parecido, né? Com a língua portuguesa.
Se é finir, terminar. Ou seria, a gente poderia falar que seria finalizar também, porque é um pouco parecido. Mas o verbo finir é o verbo terminar em língua francesa, certo? Aí, se fosse para conjugar também com G, eu termino em língua portuguesa. Se fosse em francês, ficaria como? G, fini. Ele também acrescenta o S para conjugar no presente no indicativo, tá certo? G, fini. E isso eu tô falando na primeira pessoa, tá? Porque conforme vem chegando os outros sujeitos, conforme vai mudando as terminações, certo? J'ai fini, no caso, eu termino. D'accord? Tout est compris? Voilà. On avance. On avance é a gente avança, certo? Ou nós avançamos. Se vocês tiverem dúvidas, certo? Vocês podem colocar aí que depois eu respondo. O outro verbo, uma outra terminação também em língua francesa maravilhosa. O e R. Aí você pode perguntar, meu Deus, mas que terminação é essa? Que verbo que poderia ser esse? Vou dizer para vocês. E eu gostaria que o verbo que eu colocar aqui, eu gostaria que vocês tentassem olhar e descobrir que verbo que é esse, tá certo? Devoir. Devoir. Tem uma curiosidade, algo bem interessante na língua francesa, é que quando tem o OI, na maioria dos casos, tem o som de voix. Devoir. Devoir. Escreve aí. O que vocês acham que seria este verbo em língua portuguesa? É um pouco parecido? Devoir. Devoir. O que vocês acham que seria? Se é devoir, dever. Exatamente. Devoir seria o nosso verbo dever em língua portuguesa. E se fosse para conjugar também com G, seria je dois. Também tem o S. Je dois. Como eu estou falando aqui para vocês, eu devo, no caso do presente do indicativo conjugado na primeira pessoa, certo? Je dois. Je dois. Aí você pode falar assim, mas por que você não fala je dois? Porque não pronuncia o S. Não pronuncia o S. Jamais. Jamais pronuncia o S, certo? Então fica je dois. Não pronuncia o S? Ok. O mesmo verbo que eu acabei de falar, que é o finir, né? Je finis. Não pronuncia je finis. Je finis. Eu terminei. Eu termino, no caso, né? Eu termino, presente indicativo. Qual foi o outro verbo que eu também coloquei? Sim, o j'attends. Estão botando devolver. Devolver? Devolver? Não, dever. Não se pronuncia o S, tá certo? Esse aqui foi o verbo que eu tinha colocado antes, que eu coloquei antes, que é o esperar. Eu espero. J'attends. Não é j'attends. Jamais. J'attends. Eu espero. D'accord? Voilà. Agora eu vou colocar aqui pra vocês. Sim, tem uma coisa eu gostaria de falar pra vocês. No final dessa live, quando estiver bem no finalzinho, eu vou fazer algumas perguntas, certo? E eu quero ver quem é que vai acertar. Não são frases difíceis, até porque tem muita similaridade com a língua portuguesa, né? Não é difícil, tá? É igual a professora Renale falou, né? Se você não praticar, pode ser a língua estrangeira, de certa forma, ela tem que ser praticada, né? A gente tem que escutar músicas, ver séries com o respectivo idioma, para a gente poder estar ali treinando e melhorando tanto a compreensão, né?
e a compreensão oral e a produção oral e a compreensão auditiva. No caso, auditiva e oral. Louro e Mário Alvermelho. Preciso fazer francês urgente. KKK. Jéssica Trajano. Top, Leon. Voilà, voilà. Agora eu vou falar para vocês dos os verbos auxiliares, né? No caso seria o être e o avoir. Eles são essenciais na língua francesa, certo? Porque na maioria, se não quase todas as conjugações, eles estão lá, certo? Quando você vai falar de situações do passado, quando você vai falar de situações do presente, né, do futuro, eles estão, certo? Eu vou colocar de cor diferente, porque fica melhor. Avoir. Vou começar com être, que fica melhor. Então, o être seria je suis, tá dando pra vocês verem? Vocês dão um joinha ou reagem, tá certo? Porque qualquer coisa a gente muda de cor. Je suis. Eu vou colocar e depois a gente vai repetir a pronúncia junto, tá certo? Je suis, il, elle, é, nous sommes, vous êtes. Tá dando pra ver o que eu quero falar? Perfeito. Dá pra ver até aqui embaixo? Dá. Eles. Tá assim, tá assim. D'accord? Tá dando pra ver, tá assim. Voilà. A primeira que é o être, que é o ser ou estar. Tem muita gente que acaba também fazendo aquela comparação, né? Que é o verbo to be, se eu não me engano, né? Em inglês é o verbo to be. Acho que Se eu não me engano é, né? Então vamos lá. Vamos repetir junto. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Não é tu é não. É tu. Você faz o biquinho. Tu tem que fazer o biquinho para poder falar. Você faz como se você fosse falar a vogal U, só que você fala o I. Tu es, il, elle, é, il, elle, é. No caso seria je suis, eu sou ou eu estou. Tu es, tu és ou tu estás. Il, elle, é. Ele, o il, é o ele. Elle, ela. É ou está. Nous sommes. Nous sommes. Não é nous sommes. Não. Nous sommes. Você só pronuncia mais ou menos até o M. Nous sommes. Nous sommes. Que nós somos ou estamos. Vous êtes. Mas e esse som aqui desse Z? Você pode fazer. Por quê? Porque tem o S e tem a vogal. Aí fica com som como se fosse o som de Z. E é um S só. Ivna Cabral, acho o biquinho charmoso. Vous êtes. Esse biquinho quebra minhas pernas. Esse é não possível. Vous êtes. Vous êtes. Vocês são ou estão. Você está para ver aqui. Ils, elles, sont. Ils, elles, sont. Eles ou elas são ou estão. Michelle Rio. Tá certo? Voilà. Esse aqui é o être. Muito chique. Être. Voilà. Ok. Deu para todo mundo pegar? Beleza. Agora eu vou ensinar para vocês o avoir. Que também é muito importante, como eu falei para vocês. Super importante na língua francesa. Prestem atenção porque eu vou fazer pergunta no final. Vou fazer pergunta. Se tem aluno aí? Tem. Porque se tiver, vai ganhar uns money.
Ligue o pessoal do ADM aí, vê se tem alguém, se tem algum aluno online. Se tiver, ganha um Smani. Já falei. Se tiver, ganha um Smani. Voilà. Agora, o avoir. O que seria o avoir, Luana? O que seria? É o ter, certo? Aline Viena entrou. Sim? Aline Viena. Avoir. Eu vou colocar aqui porque fica até... Avoir. Lembra que eu falei pra vocês do OI? Ar. Wa. Avoir. Avoir. Verbo avoir. D'accord? Voilà. Eu vou colocar aqui. J'ai. O G. Maria Oliveira Costa, quero aprender francês. Tu as. Se você ficar falando, vai aparecer. Deixa eu colocar só mais um pouquinho distante, né? Contra a regra, Juliana. Tu as. Il. Elle. Eu esqueci de colocar o on. No être, eu acabei esquecendo de colocar o on. O on é a gente, certo? Que é o pronome indefinido. A gente. A gente. Il, elle, on. A. Peraí que a gente vai repetir juntinho, tá? Vous avez. Muito chique a aula toda. Nous avons. Vous avez. Je ne sais pas. Eu também, Maria. Vous avez. Ils, elles ont. Tout le monde est prêt? Voilà. Todo mundo está pronto? Então vamos comigo. Avoir, que é o ter, certo? J'ai, eu tenho. J'ai. Aí você pode perguntar, mas Luana, por que o E não está aqui? Lembra do que eu falei para vocês? Que em língua francesa, quando tem duas vogais, ele acaba fazendo elimina, né? Você pode perguntar, mas tem o U aqui, mas por que você não fez? Porque geralmente se faz no G, certo? E mais pra frente, dependendo assim do grau de conhecimento da língua, o grau de prática que você tenha, você acaba também tirando o U. E fica, mas aqui, geralmente é conjugado tu as, certo? Tu as, certo? O biquinho. Tu as, que é tu tens. Il, elle, on, a. Tem um on, porque é a gente. No caso, ele, ela, a gente tem. Faltou essa aqui. Nous avons. Lembra que eu falei pra vocês que fica como se fosse um som de Z? Nous avons, que é nós temos. Nous avons. Vous avez a mesma coisa. Por causa do S, tem a vogal. Vous avez, tem um som de S. Vocês têm. Ils, elles ont. Ils, elles ont. A mesma coisa. Tem um O aqui, o S, fica como se fosse o somzinho de Z. Eles ou elas têm. D'accord? Mémorisation, deu para aprender. Voilà, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Voilà. Eu vou colocar aqui, uns outros verbos que eu vou trazer para vocês, tá certo? Ficou alguma dúvida? Tá show. Ok, né? Ok. Meu colega tá me ajudando aqui. Gente, a língua francesa, eu sou muito suspeita para falar da língua francesa, mas assim, além de ser muito bonita, como a língua francesa, ela também fala de muitos países, assim como a língua inglesa. E assim, eu acredito
eu acredito que vocês também vão compartilhar desse meu pensamento, que quando a gente está estudando uma língua, seja ela francesa, seja ela a língua italiana, a língua espanhola, né, e a língua inglesa, que eu já falei, e quando a gente estuda e quando a gente acaba também, de tanto estudar, a gente não precisa nem da legenda para assistir a série. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. E quando você está ouvindo uma canção, está ouvindo uma música e você acaba assim, você consegue a música tocando e você sabe exatamente o que está acontecendo, exatamente o que é que o cantor está falando. Então isso assim, é muito gratificante. A gente, como professor de língua estrangeira, a gente vê o brilho nos olhos dos alunos. E a gente também aprende, porque a todo tempo a gente aprende, certo? Eu também, dentro da sala de aula, eu também sou uma eterna aprendiz, assim como todo mundo. Porque a todo tempo os alunos me ensinam, eu ensino para os alunos, e é uma maravilha. Por isso que eu estou esperando você na Wizard, para poder fazer lá a sua matrícula de língua francesa, tá certo? Bora! Nessa quarentena, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela língua francesa. Uma professora muito tranquila. Tenho certeza que você vai se apaixonar pela língua francesa, meu amor, e você vai sair falando. Je m'appelle, je suis là, e é isso, certo? Espero você. Tem outro verbo também, em língua francesa, que tem umas... o verbo tem um appeler. Eu vou colocar aqui umas frases, eu vou colocar os verbos e vou colocar as frases, porque depois eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, para ver se vocês estão prestando atenção na lição. Quero mesmo ver. Para eu falar assim, je m'appelle Luana. Je m'appelle Luana. No caso, je m'appelle, eu me chamo Luana. Vou escrever aqui para vocês. Tá dando pra ver? Eu tô preocupada se vocês estão... Tá dando pra ver? Se estiver dando pra ver, dá um ok. Je m'appelle Luana. Je, eu, m'appelle. Lembra do que eu falei pra vocês que quando tem a vogal seria me. Eu me chamo. Mas como começa appelle com vogal, então a gente pode tirar esse E e fica m'appelle. Não é me appelle, m'appelle. Je m'appelle Luana. Quero que vocês escrevam aí embaixo como é que é o nome de vocês. Escreve desse jeito aqui, ó. Je m'appelle e o seu nome. Quero mesmo ver se você sabe escrever assim, ó, bem direitinho. Je m'appelle Luana. No caso, Luana. E eu quero ver você escrever aí. Escreve aí o seu nome. Nisso, je m'appelle Luana, quando a gente vai, as pessoas perguntam, né? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Como você se chama? Comment tu t'appelles? Aí você diz, né? Je m'appelle Luana. Je m'appelle, no caso, o seu nome, né? Esse aqui é o verbo appeler, que é o verbo chamar, certo? Eu vou colocar aqui outro verbo, sim. Eu vou trazer para vocês também, aproveitando que como a gente ainda tem um tempinho, eu vou trazer para vocês os pronomes possessivos. Je m'appelle Luana. Se eu digo... Je m'appelle Pedro, je m'appelle Clécio, je m'appelle Clécio Farias. Meu Deus, o irmão tá online. Que máximo. Je m'appelle Luana, voilà. Como é que eu digo comment s'appelle ta mère? Ta mère. Ta mère. Vou dizer para vocês. Os pronomes possessivos. Ma, mon, Je m'appelle Clécio. mes, ma, mon, repete comigo. Ma, minha, mon, meu, me. Não pronuncio o S, lembra que eu falei? Não pronuncio o S. É meus e minhas. Independentemente se é feminino ou se é masculino. Certo? Meus e minhas. A gente utiliza o me. Me. Não pronuncio o S, tá? Ma, mon, me. Minha, meu, meus e minhas. D'accord? Tá. Tom. Teve. A mesma coisa. Tá.
tua, tom, teu, te. Não pronuncio S. Te, tuas e teus. Certo? Sa, som, se. Mesma coisa, não pronuncio S. Sa, som e se. Como é que s'appelle ta mão? No caso, sua, seu, seus e suas. D'accord? Aí, lembra que eu fiz a pergunta, comment s'appelle ta mère? Você pode perguntar, mas o que é mère, Luana? Daqui a pouco eu coloco os outros, certo? Se eu digo, vou apagar aqui para poder ficar melhor, para dar para todo mundo ver. Nossa. Os outros seriam notre e votre. Notre, nosso, votre, o vosso. Em língua... Acho que em língua portuguesa a gente não utiliza muito vosso, não, né? Geralmente é mais utilizado ou na Bíblia, né? Ou em, acho que documentos oficiais também se utiliza, né? A Vossa Excelência, alguma coisa assim do tipo, né? Voilà. Notre e votre, que é nosso e vosso, certo? Se eu digo, comment s'appelle ta mère? Mère. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham que é isso. Que palavra que é essa? Mère. E père. Vou dar um minutinho para vocês me dizerem. Escreve aí o que é que vocês acham que é. Mère e père. Alguém já respondeu? Mère e père. É um pouco parecido com a língua portuguesa. Mère e père. Mãe e pai. Voilà. E se eu fosse falar, sim, a pronúncia? Mère, père. Mère, père. Esse ezinho do final é como se fosse um e mudo, tá? A gente não fala mère e père. Não. Mère e père. Certo? O som desse E é como se fosse um E aberto. Mère. Pensa com esse acento aqui. Porque acento assim tem esse som em língua francesa. Certo? Mère e père. Se eu fosse falar irmão. Irmão. Vou escrever aqui para vocês. Mãe e pai. Exatamente. Quem falou mãe foi Unix Fair. Tem? Não sei quem é não, tá, gente? Voilà. Frère. A minha pronúncia. Frère. Sœur. Sœur. Vamos lá de novo. Frère. Sœur. O que seria frère e o que seria sœur? Quem será que vai acertar? O que será que é isso? Frère. Se mère e père é pai e mãe, frère. Lembra em língua portuguesa a gente tem amor fraternal. O que seria isso, amor fraternal? Irmãos. Amor de irmãos, certo? Então seria frère é irmão, certo? Frère é irmão e sœur é irmã. Voilà. Voilà, voilà. Sœur, irmã e frère, irmão. Então, voltando àquela pergunta do início. Eu vou apagar, tá certo? Mère, père, frère e sœur. É o jeito formal e informal para se falar isso. Quem disse? RDM 05. Negativo, isso tem que ver. Se eu digo, comment s'appelle ta mère? Então,
a pergunta em língua portuguesa seria: como se chama tua mãe? Como se chama tua mãe? Fica um pouco mais fácil, né? Quando a gente sabe qual é a última palavra que a gente está falando, né? E o ta, que é o pronome possessivo, e o mère. Comment s'appelle ta mère? Se eu fosse também perguntar o seu pai. Comment s'appelle son père? Por que, Luana? Son, masculino, e père, uma palavra masculina, certo? Son père, pai, masculino assim também como em língua portuguesa, né? Porque é o pai, no caso, seu pai. E também em língua francesa parecido com a língua portuguesa. Sa mère, sua mãe. Irmã também é feminino, no caso, sa sœur ou ta sœur. E irmão também é igual à língua portuguesa. Irmão é uma palavra masculina. Son frère ou ton frère. D'accord? Voilà. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever, tá certo? E tem algumas palavras também que são bem interessantes, que também a gente pode utilizar no cotidiano, né? Quem aí tem cachorro de estimação? Vocês estão ouvindo, tem um cachorro latindo aqui. Micaela, Quem que é essa mulher? Quem aí tem cachorro de estimação? Quem tem um cachorro de estimação, comenta aí na live. Aí você pode me perguntar, mas Luana, como que diz cachorro em francês? Cachorro é chien. 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 Mas você poderia falar, mas por que você está falando ance é em? Mas em língua francesa se pronuncia assim. Chien. Cachorro em francês. Certo? Quem aí tem gato de estimação? Gato. Como que a gente pode escrever gato em francês? Chat. Aí você pode me perguntar, mas Luana, tem um T aí, por que não se pronuncia chat? Porque não se pronuncia o T, tá certo? No final da palavra. Chat, no caso, é gato em língua francesa. Chien e chat. Aí, eu vou perguntar uma coisa. Lembra no início que a gente aprendeu o verbo être e o verbo avoir? O verbo avoir é o quê? É o verbo ter, certo? E o verbo être é o nosso ser ou estar. Aí eu vou perguntar para vocês, como que eu escreveria, como que eu falaria, né? Escreveria. Eu vou escrever aqui para mim. Eu tenho um cachorro. Como é que eu escreveria isso em língua francesa? Que eu ainda não falei. E uma. Une. 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 Como eu já ensinei para vocês o verbo, os sujeitos, né? Je, tu, il, elle, e também ensinei o verbo avoir, como é que eu falaria, como é que eu escreveria, né? Eu escreveria, eu tenho um cachorro. Escreve aí pra mim, como é que vocês acham que escreveria? Eu ensinei pra vocês aqui, né? Com avoir e com o G. Como é que eu digo, eu tenho um cachorro? Ou se você tem um gato, você pode escrever. Ou se você tem dois... tem 7. 7. Voilà. Então, no caso, ficaria G. Não sei se alguém já escreveu. Mas eu vou ver aqui. Não sei se alguém já escreveu. Então eu tenho 7 chances. Ivne Cabral. Chien. Bora. Aí, no caso, seria G. Se eu tenho um cachorro, eu falaria G. Lembra? Que é o G, que é o eu, mais o E do avoir. G ou G. Victor tem chien. Un chien.
eu tenho, no caso, eu tenho um cachorro, certo? Se eu digo, eu tenho um gato, aí seria a mesma coisa. Eu vou começar com você depois, tá certo? J'ai un chat. Deu para vocês entenderem? J'ai un chat. Voilà. São os numerais, né? Também que dá pra gente, que no caso de unidade. J'ai un chien, j'ai un chat. D'accord? Tout le monde est d'accord? D'accord é de acordo, certo? D'accord. Como é que vocês acham que se escreveria o verbo dormir em língua francesa? Como é que vocês acham que a gente pronuncia o verbo dormir em língua francesa? Será que é igual? Será que é parecido? Se eu falar para vocês que a gente escreve exatamente como a gente escreve em língua portuguesa. Pois é, para vocês verem que francês não é difícil. Dormir. Dormir. A pronúncia. Dor é a mesma coisa em língua portuguesa. É a mesma escrita. Dormir. Dormir. Como ele é terminado em IR, eu não sei se vocês lembram que eu coloquei em inglês. Os verbos conjugados na primeira pessoa, né? Tem as conjugações. Na primeira pessoa, se eu digo eu durmo, presente no indicativo. Je dors. Eu durmo. Je dors. D'accord? Deixa eu ver outro verbo também que a gente utiliza muito. Eu já falei pra vocês parler, manger, voyager, dormir. Se eu digo sair, como é que a gente falaria sair em língua francesa? Certo? Eu vou apagar aqui para poder ficar melhor. Se eu digo eu saio, que é o presente do indicativo, né? Eu estou falando uma situação que está acontecendo agora. Eu saio. O verbo sair em língua francesa, sortir. 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 Sair. Certo? Se fosse para conjugar, seria je sors. Je sors. Dormir. Mas isso seria. Mas, e o sinônimo não é je sors? Jamais. Je sors. Eu saio. Tá certo? Outro verbo também que a gente utiliza muito. Partir. 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 Partir é evidente. Partir é partir mesmo, como a gente fala também no português. Então seria je pars. Outro verbo também que a gente utiliza muito. Voyager, boire. Como que seria o verbo beber em língua portuguesa? Em língua francesa? Beber. Boire. Lembra que eu falei para vocês do OI? Boire. Certo? Então a pronúncia fica je boire. Je boire. Memorizaram esses verbos que eu falei para vocês? Agora eu vou fazer uma pergunta. Se eu digo... Sim, deixa eu só ensinar mais uma coisa para vocês, porque eu vou perguntar. Como é que eu digo hoje em língua francesa? Hoje.
Cortou o som? Tá dizendo que agora voltou o som. Se tiver o som, vocês me avisam, tá? Porque eu paro e falo mais devagar. Tá certo? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Hoje, em língua francesa. Certo? Se eu digo, as perguntas que eu falei pra vocês que eu iria fazer. Se eu digo eu durmo hoje. Escreve aí pra mim na live. Como é que eu falaria isso em língua francesa? Je dors aujourd'hui. Eu vou deixar aqui porque aujourd'hui realmente é um pouco difícil de escrever. Só com muita prática que a gente aprende, mas é desse jeito. Aujourd'hui. Como é que eu falaria eu durmo hoje? Eu acabei de colocar aqui a conjugação para vocês. O eu durmo. Je dors aujourd'hui. Como é que ficaria isso? Como que seria? Je dors aujourd'hui. Alguém está escrevendo? Não. É um pouquinho difícil. Raquel Farias entrou. Meu Deus, não é mesmo. Deixa eu colocar de outra cor porque fica mais fácil, né? Sim, aí vocês fiquem depois, porque hoje, assim que terminar aqui essa live de língua francesa, tem a live de língua espanhola com a professora Micaela, certo? Espanhol, eu gosto muito de espanhol também. Espanhol é maravilhoso. Mas eu gosto muito de francês. Francês eu sou apaixonada. Je dors. Je dors aujourd'hui. Eu durmo hoje. Tá certo? Eu durmo hoje. Je dors. Isso aqui é um R, tá? Porque ficou um pouquinho... Sim, para eu falar para vocês. Quando a pessoa diz eu falo muito. Je parle, conjugado no presente indicativo. Je parle beaucoup. Meu Deus, merci beaucoup. Com certeza vocês já ouviram isso. Beaucoup. Que é para poder falar muito, né? Para poder marcar a intensidade. Sim, je dors aujourd'hui. Eu durmo hoje. Lembra do parler, que foi o verbo que eu ensinei no comecinho? Parler. Se eu digo je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Voilà, como ça s'écrit. Vocês podem escrever aí, tá? Se vocês quiserem. Je parle, que é o verbo parler, mas conjugado na primeira pessoa e no presente no indicativo. Je parle beaucoup. 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 Mas, Luana, tem o P, não se pronuncia beaucoup. Jamais. Jamais. Beaucoup. Je parle beaucoup. Voilà. Aí para as pessoas agradecem, né? Merci beaucoup. Com certeza você já ouviu isso. Merci é obrigada. Escrever de outra cor para poder ficar diferente, né? Merci. Merci beaucoup. Eu acho que tem uma música, não tem? Que tem isso? Merci beaucoup. Tem várias músicas, na verdade, né? Que fala alguma coisa assim com merci beaucoup. Pois é, merci beaucoup. Muito obrigada. E se eu digo de nada? Como é que seria de nada? Vou escrever de outra cor. Eu gosto os meus alunos sabem que eu gosto de ficar escrevendo com várias cores diferentes para poder, porque tem que, né, fixar ali o conteúdo. Se eu digo de nada, de rien, de rien, de nada, rien, nada, de rien, de nada. Voilà, voilà. Sim, e eu gosto muito de utilizar esse voilà, que os meus alunos também sabem que eu gosto muito de falar. Tanto eu mando no grupo do WhatsApp, né, quando tem alguma informação, e também na sala eu digo voilà, voilà. Com acento desse jeito mesmo, voilà. Que é aquela para você expressar aquela surpresa, ou para você dizer, olha aí, veja, aqui está.
Voilà. Já pode começar a utilizar também, voilà, sabia? Lembra que eu falei pra vocês do OI, que é o A, que é o som de o A? Voilà. Certo? Então, com esses vocabulários, voilà, je parle beaucoup, merci beaucoup e de rien. Pra eu falar tchau. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia deixar pra falar no finalzinho? Para falar au revoir, fala tchau. Au revoir. Au revoir. Repete comigo. Au revoir. O. A, U, O. O som de O. Au revoir. Lembra que eu falei para você do OI? Au revoir. Tem algumas palavras em língua francesa que elas, a maioria delas. Se não, assim, a maioria, né? Eu não vou dizer que são todas. Que a gente não escreve, não se pronuncia como escreve. Né? A língua francesa ela tem muito disso. Por isso que a gente sempre tem que estar treinando, né? Escutando música, assistindo séries, né? Treinando. Usando a Wispen, porque ela ajuda demais, ajuda absolutamente. Porque às vezes quando você está com uma dúvida, né? E muitas das vezes a pronúncia ali da Wispen acaba te ajudando e você consegue resolver o exercício que está ali para você no livro quando você não está, ou não lembra da pronúncia, né? Enfim, ou está com alguma dúvida no exercício, tá certo? Então, au revoir. Au revoir. Au revoir é tchau, tá certo? Então, se eu digo pra vocês au revoir, que eu já tô falando também, né, de certa forma, já tô falando au revoir pra vocês, e eu digo assim imensamente, je suis très contente. Je suis très contente. Ou seja, eu estou muito feliz, muito feliz e extremamente agradecida, tá certo? Por todos vocês que acompanharam aí a live, os alunos e as outras pessoas. A língua francesa é uma língua que encanta, né? Além de ter o biquinho, mas também é uma língua muito bonita e eu sou muito suspeita para falar, tá certo? Então, um beijo gigantesco. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aí. Bom, merci beaucoup, au revoir et bonne nuit. Bonne nuit a toutes e a tous.